Quando você fala de ausência do Estado, de péssimos serviços, me chama a atenção justamente uma parte do teu livro em que você menciona as favelas. Eu sempre falo, esse é um tema sempre presente aqui, porque eu alerto sempre sobre esse processo de favelização, né, inclusive das grandes capitais do Brasil. Hoje, a favela é um grande negócio para o crime, é um grande negócio para a esquerda. Você tem 17 milhões de eleitores dentro dessas favelas espalhadas pelo Brasil, e são pessoas que estão sob o jugo do tráfico, estão sob o jugo do crime, sob o jugo de milícia, são pessoas que não têm liberdade, são pessoas que não têm acesso aos serviços públicos de forma decente, mas é uma economia pujante, né? Você mesmo cita aqui, né, da economia de 180 bilhões de reais das favelas. Como é que a gente entra nas favelas? Como é que esse discurso entra nas favelas? Eu senti muito mais aderência desse discurso na favela do que em bairros de classe média. Bairro de classe média tá cheio de esquerda caviar. Na favela, não. O cara quer trabalhar. E esse 180 bi movimenta nas favelas, Cláudio, justamente porque tem produto financeiro, comércio, indústria, cultura, exportação de talento nas artes, tem de tudo lá dentro. O que essa turma quer é trabalhar em paz. Então, eu entendo que tem mais aderência desse discurso hoje nas camadas mais pobres da sociedade do que na classe média. A classe média ainda acredita nesse Estado indutor, no nacional-estatismo, acredita nessa coisa que a fez empobrecer. A classe média no Brasil empobreceu por causa disso, mas ela ainda continua acreditando nisso, é uma coisa inacreditável. Por isso que nós precisamos dessa musculatura. Então, eu acho que está na hora da gente ter uma conversa madura. Madura no sentido vamos procurar unir, criar um mínimo denominador comum de propostas, a valores e aspirações que nos unem. Porque se a gente conseguir fazer isso em 2026, não é que nós vamos ganhar a eleição, nós vamos ter uma vitória estrondosa, não só para presidente da República, como também para o Congresso Nacional e para os governos estaduais. Vai mudar o Brasil. E aqui eu queria contar uma última coisa importante para o nosso ouvinte, que é o seguinte. Olha, a gente que já viveu a história política desse Brasil há muito tempo, né, Cláudio? Outro dia eu conversava com meu filho, eu falei, olha, eu vou te contar o que era o Brasil no começo de 1993. No começo de 1983, nós tínhamos acabado um processo traumático de impeachment do presidente Collor. O Brasil tinha voltado a ter hiperinflação. Tínhamos um presidente que a única coisa que ele queria fazer era voltar a fabricar o Fusca no Brasil. E nós tínhamos tido 3 ministros da Fazenda em menos de um ano. E quando começou a projetar as pesquisas para a eleição de 94 para presidente, o Lula tinha 38%. Como é que a gente saiu desse caos? Por um golpe de sorte, aparece o Fernando Henrique como ministro da Fazenda, cria o Plano Real, vence a eleição e a gente entra num ciclo maravilhoso de reformas, abertura econômica, privatização, fortalecimento das instituições. A mesma coisa pode acontecer em 26. Se nós nos nortearmos pela experiência histórica, não deixar que o pessimismo momentâneo contamine essa nossa vontade de nos unir, que tenha gente pragmática, que vai sentar e falar assim, qual é o mínimo denominador comum que nos une, esquece o que nos divide, e vamos ter um plano de retomada do poder, o Brasil vai virar a página da história e nós vamos passar para a história como aqueles que deram a grande reviravolta no Brasil. Se nós continuarmos brigando, não encontrando esse mínimo denominador comum, nós vamos continuar condenando o Brasil ao baixo crescimento econômico. E aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver os nossos filhos tudo indo embora do Brasil, porque ninguém vai ficar aqui num país que vai dar 50 anos que não cresce. Então, está na hora da gente ter responsabilidade política, responsabilidade cívica e falar, a gente tem que salvar o Brasil dessa situação lamentável que o populismo nos deixou. E para isso, vamos nos juntar, vamos nos unir e vamos fazer com que o Brasil tenha um novo futuro a partir de 2026.
É muito importante o que você está dizendo. Você falou aí, né, o Brasil, você descobriu que o Brasil é de direita, a favela é de direita. Eu já ouvi aqui também que o Nordeste é de direita. Então, vocês têm que É, libertar o país. Eu acho que essa revolução, ela parte de fazer uma estratégia muito bem definida para esses setores. Quando a gente olha o Brasil, quando a gente olha o mapa eleitoral de 22, está muito claro, né, o país do atraso, né, as regiões atrasadas por essa gente, pela política do Centrão, pela política da esquerda, e aonde precisa haver essa revolução, aonde precisa haver a libertação. Então, eu acho que a gente precisa falar muito, muito, muito mesmo de Nordeste, de favela, usar aí as nossas plataformas de mídia para falar com esse público diretamente. E aí eu quero só encerrar, porque eu não poderia abrir mão de ter a tua perspectiva sobre cultural também, porque, para quem não sabe, né, o Felipe também é jornalista e editou por muitos anos duas grandes revistas com uma qualidade não só de material, né, de texto, tudo ali, mas de conteúdo, né, não só uma qualidade fantástica, né, de debate público, a República e a Bravo, que trazia uma perspectiva cultural também muito, muito interessante. Quando a gente olha aonde a esquerda domina culturalmente, é a cultura de mais baixo nível, né? E a cultura, que é aquilo onde a gente normalmente trabalha o lúdico, né? Trabalha a construção do lúdico, desde as crianças, né, até o lazer do adulto, ela é fundamental nesse debate público. E como é que eu te pergunto, como é que a gente resgata? Você teve essa experiência, claro, que sofreu também muita resistência, né, em distribuir esse conteúdo, em conseguir a massificação do consumo desse conteúdo. A gente precisa também fazer uma revolução cultural, né, oferecer para essas pessoas alternativas, porque tudo isso muda, o código mental muda, o mindset, como gosta de dizer o Pablo Marçal, mas muda a perspectiva de vida, porque quando você vibra né, a tua vibração é muito baixa, você vibra em escalas inferiores, e isso prejudica também a tua própria saúde mental, não? é verdade. E olha, ninguém melhor do que o Vargas Llosa para nos guiar nesse mundo, né? Ele escreveu um livro muito legal, A Civilização do Espetáculo, que mostra justamente a diferença entre essa cultura do espetáculo, do entretenimento, e o que ele chama de alta cultura. E que nós temos de defender a alta cultura como uma coisa importante, e não banalizar. E essa banalização é a perda de referência dos nossos valores, das nossas tradições, né, dos nossos princípios. Então é fundamental que pessoas como nós defendam esses valores, princípios, e que isso norteie a mudança de cultura e comportamento, e que isso também nos traga orgulho da nossa história. Eu gosto sempre de contar que a Bravo, que foi essa revista cultural que eu criei, que foi a maior revista cultural do Brasil, ela nasceu de uma observação minha do tamanho da fila, por exemplo, na Pinacoteca, para ver uma exposição de um escultor francês, que era o Rodin. Era uma coisa inacreditável. Depois tinha uma outra fila de dar volta ao quarteirão para ver uma exposição do Monet no MASP. Eu falei, gente, essa turma toda na fila provavelmente está pela primeira vez vendo uma grande obra de arte importante. Nós precisamos de uma revista para que isso sirva de uma ferramenta, de uma maneira para despertar o interesse das pessoas nessas coisas que são perenes. E por que as coisas perenes são importantes? Porque elas é que nos levam, Cláudio, para essa transcendência. E falta hoje, não só na cultura, mas na política, a gente ter uma ideia dessas coisas perenes, permanentes. Nós precisamos pensar como defender valores, instituições que mantêm o país andando muito mais do que na nossa geração, mas que vai alimentar as próximas gerações. Então, esta visão nós precisamos resgatar na cultura e na política. E eu tenho certeza que nós temos capacidade hoje de fazer isso se nós tivermos a maturidade de deixarmos de lado a narrativa e focar nessas questões fundamentais. E outro pensador conservador que eu adoro, que muito tratava disso, era o Roger Scruton. O Scruton era um filósofo inglês que sempre falava isso. Vamos focar nos valores permanentes. Vamos focar nas questões transcendentais, porque é isso o que faz com que nós sacrifiquemos parte da nossa vida para a criação de uma coisa maior.